Olá pessoal, eu sou a professora Lana e no vídeo de hoje eu vou fazer a análise da obra Infância do escritor Graciliano Ramos, que é leitura obrigatória para o vestibular da UEA agora em 2022. Então vem comigo que eu vou fazer a análise completa aqui dessa obra para você. Bem pessoal, primeiro vamos para a ficha técnica desse livro. Esse livro foi publicado em 1945, é do gênero romance, mas você pode ler também em formato de conto, pois os seus capítulos eles não são ligados entre si, não existe uma liga entre esses capítulos. Você pode muito bem pegar um capítulo, ler ele isoladamente, que você vai entender perfeitamente sem precisar dos outros. O estilo de época, claro, é o modernismo, segunda geração ou geração de 30. O foco narrativo é em primeira pessoa, pois se trata de um livro de memórias do escritor, memórias da sua infância. O espaço não tem um espaço fixo, começa em Alagoas, depois eles vão para Pernambuco, depois se mudam para Maceió, então é a região ali do Nordeste. Bem, pessoal, primeiro o contato que eu tive com esse livro, eu confesso para vocês que foi uma leitura que não me prendeu logo de cara. Eu tive que vencer as 10 primeiras páginas para poder me acostumar com a leitura. E eu percebi que esse desconforto inicial se dá em virtude de a gente não ser, de o leitor não estar habituado ao universo do Graciliano. Então ele vai citando nomes, pessoas, e até a gente ser envolvido por essa narrativa leva algum tempo. Mas, pessoal, amei o livro. Eu só não digo que é o melhor livro do Graciliano, porque, para mim, o melhor livro desse autor é São Bernardo. Mas com certeza, está entre os melhores livros do escritor, se bem que eu sou suspeita para falar, porque eu adoro livro de memórias, especialmente livros da infância desses autores. E aqui nesse livro a gente vai ver todas as características que são marcas assim registradas do Graciliano. A principal característica, sem dúvidas, é a concisão vocabular. O Graciliano gosta de usar uma linguagem mais seca, mais direta, mais concisa, mais enxuta na sua literatura, e isso vai se fazer presente também aqui em Infância. A quantidade total de capítulos é 39, são capítulos muito curtos, justamente por causa da linguagem dele ser muito direta. E pessoal, nós vamos ter contato aqui com um Graciliano na sua infância uma criança extremamente tímida, medrosa, uma criança que tem medo de tudo, de todos, e isso se dá em virtude do ambiente doméstico que ele cresceu. As suas primeiras memórias, que são retratadas no primeiro capítulo, chamado Nuvens, são as suas memórias mais remotas ali, de quando ele tinha entre 2 e 3 anos de idade. O capítulo se chama Nuvens justamente porque as imagens ainda são muito nebulosas, né? Ele não lembra de rostos, de figuras muito nítidas, são as suas memórias mais antigas. E aos poucos vai sendo apresentado para o leitor esse universo do Graciliano Ramos, quem é a sua família. Claro que as duas figuras que ocupam o centro aqui da narrativa, além do Graciliano, são os seus pais, né? A sua mãe e o seu pai. Os dois progenitores do autor são apresentados de maneira metonímica, né? O que isso significa, professora? Significa que eles são apresentados aqui pra gente por partes. Ele fala muito sobre as mãos dos pais, ele fala que num primeiro momento a sua educação foi feita por 2 pares de mãos, uma mão mais grossa, calejada, que era bastante intimidadora, e uma mão mais fina, mais delicada, mas que impunha respeito através dos cascudos que ele levava, apresentando aí as mãos da sua mãe. Pessoal, nós vemos aqui uma família, a família do Graciliano, extremamente fria, extremamente distante, é uma família onde não existe diálogo. Lembrando que quando a gente lê essa obra Infância, a gente vê muitas características, muitas coisas que o Graciliano se baseou das suas memórias para escrever outros livros, como por exemplo Vidas Secas, São Bernardo, Angústia. E quando ele foi descrevendo esse universo familiar, eu lembrei muito da família do Fabiano e da Sinha Vitória, né? Uma família que não conversa. É claro que lá em Vidas Secas é pelo fato da família ter uma limitação vocabular. Mas aqui em Infância, na vida do escritor Graciliano, a gente vê que os pais são distantes porque um método educacional que se perpetuou, né? Então isso gerou um Graciliano extremamente tímido, extremamente
medroso com relação a tudo. Qualquer outra pessoa que não fosse do núcleo familiar dele também colocava muito medo nessa criança que era o Graciliano. Bem, pessoal, a mãe do Graciliano, ela é apresentada em diversos momentos desse texto, em vários capítulos, mas o capítulo que mais me chamou a atenção foi o capítulo Cegueira, onde o Graciliano vai relatar pra gente um problema oftalmológico que ele teve durante vários momentos da vida dele. Não ficou muito claro que doença é essa que ele sofria, mas pela descrição a gente percebe ou parece ser conjuntivite. E o Graciliano foi muito castigado por isso, ele perdia a aula, ele tinha que ficar durante muitos dias deitado com uma toalha molhada nos olhos para aliviar as dores. E a gente percebe que a mãe dele, ao invés de ser como a maioria das mães são, né, demonstrar cuidado, carinho durante a doença, a mãe dele é extremamente fria e demonstra muita impaciência com relação à doença dele. Ela fica inclusive dando um apelido pro Graciliano, ela chama ele de cabra cega, né? O que deixava ele muito magoado, porque ele esperava uma atitude de carinho da sua mãe. Outro apelido também que causava muito incômodo no Graciliano era bezerro encourado. Para quem não sabe, bezerro encourado significa aquele bezerrinho que perdeu a mãe e ele vai ser adotado, né, por uma outra vaca que perdeu o seu bezerro. Então eles pegam o couro desse bezerro morto, do filhote morto, e vestem com uma espécie de capa esse bezerro que vai ser adotado, para que a vaca que vai adotá-lo sinta o cheiro e lembre do filho. Então ele vai dizer que essa metáfora talvez seja uma forma de como a família o enxergava, né, como um ser que não fazia parte daquele núcleo, ou como uma criança rejeitada pela família. Então ele cresce com esse sentimento de não pertencimento, né? De alguém que é um intruso, de alguém que é tolerado dentro daquela família, certo? Há um outro episódio chamado Inferno, e sim, esse episódio me fez lembrar muito de um episódio chamado Menino Mais Velho, lá de Vidas Secas, onde o Graciliano tem uma conversa, o que é raro, né? Ele ter com a mãe dele. E a mãe dele começa a falar sobre a vida após a morte e fala sobre o inferno, cita para ele o que seria o inferno. Só que o Graciliano não consegue entender o que seria essa palavra inferno. Ele fica perguntando, enquanto a mãe dele está explicando, ele pergunta toda hora, mas como é que você sabe tanto? Você já esteve lá? Não, a mãe dele explica que aprendeu na igreja, que aprendeu na Bíblia. Mas o padre já esteve no inferno, não sei mais quem já esteve no inferno, e a mãe dele diz que não, né? E ele continua insistindo e termina dizendo, mãe, então se nunca ninguém esteve lá, o inferno não existe. A mãe dele fica muito impaciente, tira o chinelo do pé e dá uma surra de chinelo no Graciliano, percebendo aí que a gente percebe dessa maneira que a mãe do Graciliano não tinha nem um pouco de paciência para explicar qualquer coisa pro autor. Bom, pessoal, o outro personagem que é apresentado em diversos momentos aqui pra gente é o pai do Graciliano. Em diversos capítulos ele vai sendo moldado aqui a sua personalidade. É um homem extremamente bruto, extremamente ignorante e que colocava muito, mas muito medo no Graciliano. E eles pouco conversavam, tá? Tem um capítulo que para mim foi o capítulo mais forte desse livro, é o capítulo onde ele apresenta uma das surras mais marcantes que ele levou do pai. O capítulo se chama Um Cinturão. E lembrando que em todos os capítulos o Graciliano termina com uma espécie de reflexão a respeito da vida dele, o ensinamento que ele tirou daquela lembrança, daquela memória. E nesse capítulo a gente vai ter o pai dele, que estava muito bravo, e geralmente quando o pai dele está muito impaciente, muito chateado, o Graciliano atribui essa impaciência, essa irritabilidade aos negócios que não iam bem, os negócios da família que iam muito mal. O pai dele vivia constantemente com dificuldades financeiras. Então o pai estava muito bravo, levantou da rede muito chateado, e a única pessoa que estava na casa naquele momento era o Graciliano. Então vai sobrar para ele, o pai vai descontar toda a raiva, toda a frustração em cima da criança que tinha ali, o Graciliano tinha ali por volta de 6, 7 anos de idade. E o pai tá procurando um cinturão, ele quer saber, cadê o meu cinturão? Você viu o meu cinturão? O Graciliano, ao ser interrogado, fica muito nervoso pelo tom de voz do pai. Ele não pegou no cinturão, ele não fazia ideia de onde estava, mas aí o pai fica muito irritado, levanta o Graciliano pela camisa, pega um chicote e dá uma surra nele de chicote.
e ele vai terminar o livro, o capítulo, com a seguinte reflexão: foi o primeiro contato que eu tive com a justiça. Depois o pai dele se deita na rede, senta no cinturão, percebe que estava dentro da rede, e a gente vê que pela descrição que ele dá, o pai meio que se arrependeu pela fisionomia que ele estava, mas ele não teve coragem de pedir desculpas, né? Para ele seria muito mais doloroso pedir desculpa, reconhecer um erro, do que manter aquela postura de um homem que estava ensinando os princípios da justiça para o filho. Um outro capítulo em que a personalidade do pai dele vai ficar muito evidente pra gente é no capítulo que se chama Minha Irmã Natural. Em um dos episódios que a família do Graciliano se muda de Pernambuco para Maceió, o Graciliano apresenta pra gente uma filha do seu pai, ou seja, sua irmã, mas que não era filha da sua mãe, era uma filha de outro casamento do pai do Graciliano. E essa menina, ele vai descrever pra gente como muito bonita. Ele diz que ela era tão bonita que nem parecia que fazia parte da família dele. O problema é que essa irmã, ela acabou se engraçando por um outro rapaz ali da cidade. O pai do Graciliano não permitiu esse namoro porque seria muito custoso, ele teria que bancar casamento, enfim, toda aquela burocracia de relacionamentos ali do século XX, ele não aprovou o relacionamento. E aí a irmã dele acabou resolvendo fugir com esse rapaz, e o pai considerava isso uma espécie de alívio, né? Um alívio financeiro. Ele costumava dizer que a sua filha era como uma mão que tinha sido arrancada, não fazia mais parte do núcleo familiar dele, né? Mostrando aí a personalidade mesquinha, a personalidade muito seca do seu pai. Bom, pessoal, uma outra questão que chama muita atenção nesse livro foi o primeiro contato que o Graciliano teve com as letras, com a leitura. E, cara, na real, quando a gente vê essa criança que teve um contato traumático com a leitura, a gente não iria imaginar que esse menino, que essa criança se tornaria o escritor Graciliano Ramos, né? Então, o primeiro contato que o Graciliano tem com a leitura é com o seu pai. O seu pai foi o seu primeiro professor. Graciliano estava ali com 6 anos de idade ainda, e o pai dele sentou com ele certa vez. O pai dele, lembrando que o pai do Graciliano é um comerciante, e ali nos intervalos do trabalho ele convidou o Graciliano para se sentar, apresentou uma cartilha para ele, uma cartilha de A, B, C, e foi tentar ensinar o Graciliano a ler. Gente, foi horrível. O Graciliano sofreu muito com essa experiência. O seu pai é uma pessoa muito impaciente, vai bater no Graciliano. Então tem cenas ali de sofrimento mesmo do autor, ali criancinha escrevendo em cima da cartilha com suor escorrendo por cima da cartilha, borrando a tinta com o dedo suado. E esse foi o primeiro contato que ele teve com o universo da leitura. Depois desse contato traumático que ele teve, esse primeiro contato com a leitura, ele vai frequentar uma escolinha ali do interior onde eles moravam e vai conhecer a figura da Dona Maria, que ele vai dizer pra gente que apesar de ela ser semi-analfabeta, ela não sabia muita coisa, mas ela era muito amorosa, muito gentil, o oposto do pai dele, né? Mas o Graciliano vai ter um contato ruim também com a leitura, porque ela passava para ele livros didáticos que eram extremamente enfadonhos. Ele vai lembrar ali de um livro chamado Barão de Macaúbas, né, que ele vai sofrer muito tentando ler aquele livro. As letras, elas se embaralhavam nos olhos dele. É um contato horroroso com a leitura. A segunda professora que vai aparecer na vida do Graciliano é uma professora chamada Maria de O, que é uma mulher mulata, que é a expressão que aparece no livro. E, gente, nesse capítulo aqui, o Graciliano vai dar um show de racismo. Ele também vai ter uma experiência muito ruim com essa professora. Ele apanhava, levava muito bolo de palmatória na mão. Mas a gente tem que entender que aqui são duas pessoas, é o olhar de duas pessoas. É o Graciliano criança e o Graciliano adulto, que é o que está contando a história pra gente. Então ele vai dizer que o que incomodava ele não era nem o sistema extremamente rigoroso da professora Maria de O,
mas é a priminha dele que estudava junto com ele, que é a Adelaide, é uma menina branca, que nem o Graciliano, só que ela foi meio que abandonada pelo pai nesse colégio, e a Dona Maria de O, que é a professora sádica, ela acaba castigando muito a Adelaide. Ela sofria muito nas mãos dessa professora, e o Graciliano vai dizer que essa raiva que ela descontava na garota era pelo fato de ela ser uma mulher preta. E aí o Graciliano vai terminar esse capítulo em que ele apresenta essa professora dizendo que ele lamenta o fato de a escravidão não existir mais. Por que que essa negra, ela não volta para a senzala? Por que que ela continuava castigando a minha prima? Isso era uma inveja pelo fato da prima dele ser branca. Então é um capítulo também muito forte, né? E a gente vê que o Graciliano tem uma opinião a respeito da sua professora que talvez ela se choque com a opinião que ele tem hoje, ou seja, no momento em que ele está escrevendo o livro, já enquanto escritor. O outro professor que vai passar pela vida do Graciliano não é nomeado, ele apenas diz que ele trocou uma professora mulata e foi apresentado para um professor agora mulato. É um professor que é apresentado de maneira muito também preconceituosa. Ele vai apresentar o professor como um homem com trejeitos afeminados. Era um professor que tinha uma preocupação extrema com o seu pichain, é essa expressão que ele usa no livro, e o professor não estava nem um pouco interessado em ensinar os alunos a ler ou a escrever. Ele tinha preocupação em ficar na frente do espelho e se apresentando para as meninas que passavam na rua. Não tinha interesse em ajudar o Graciliano Ramos a aprender a ler e a escrever. E quando esse professor estava frustrado, quando ele não recebia a atenção que ele gostaria de receber, ele descontava toda essa frustração nos alunos, e o Graciliano também demonstra pra gente uma certa raiva, um certo ódio por esse professor. Mas o contato do Graciliano com a leitura de fato, né, o encantamento que ele vai ter, vai ser com o seu próprio pai, o que é uma surpresa, que foi pelo menos para mim uma surpresa quando eu li esse livro. Em um dos raros momentos em que o pai dele resolve conversar ou dar um pouco de atenção para o Graciliano, depois do jantar, o pai do Graciliano convidou o Graciliano para pegar um livro lá na estante, sentou com ele na mesa de jantar e começou a folhear o livro, pediu para o Graciliano ler algumas partes. O Graciliano foi lendo de maneira muito truncada, de maneira muito dificultosa, e aí o pai dele perguntou: você entendeu o que você acabou de ler? E o Graciliano dizia: não entendi, eu não entendi nada. E o pai dele ia explicando para ele do que se tratava aquela história, foi explicando de maneira até um pouco lúdica, e pela primeira vez o Graciliano vai ter esse despertar para o universo da literatura. Ele vai ficar encantado com aquela história e vai ficar ansioso para a noite seguinte, para o pai dele continuar aquela história, para ele continuar praticando ali a leitura. Mas no dia seguinte o pai dele já estava novamente chateado com os negócios, impaciente, e não quis continuar o universo da leitura com ele. Então o Graciliano sozinho vai continuar a ler esse livro, vai se encantar pela história, e quando ele termina essa leitura, ele fica com sede de novos livros. Então ele se dirige até uma prima, da família da mãe dele, e pergunta para ela: pô, prima, você conhece alguém que pode me emprestar um livro? Porque eu gostei muito de ler o livro que meu pai me mostrou, só que eu não tenho muitos livros para mim. E aí a sua prima fala: eu não sei, tem pouca gente que tem livro aqui na cidade, mas você pode falar com o tabelião da cidade. Ele tem muitos livros na sua prateleira e pode ser que ele queira emprestar para você. Só que assim, falar com o tabelião é um pouco complicado, você vai ter que marcar a hora, você vai ter que falar com os secretários dele, mas o Graciliano estava determinado a ler novos livros. E ele não sabe como, ele só diz pra gente que do nada ele bateu lá na porta do escritório desse tabelião, sem marcar hora, sem passar pelos secretários, e foi muito bem recebido. O tabelião convidou ele para entrar, para conhecer a biblioteca, e apresentou para ele o livro O Guarani, do José de Alencar. Ele leu o livro, ficou maravilhado com a história, o que para mim foi uma surpresa, porque nesse momento do livro o Graciliano tem 8 anos de idade. Então uma criança ter contato com um livro clássico do José de Alencar e gostar dessa leitura, para mim foi incrível. E aí o Graciliano vai dizer que esse contato com a leitura foi maravilhoso. Ele devolveu o livro e o tabelião emprestou outro. Ele leu A Moreninha,
Ele leu diversos clássicos da literatura e ele termina esse capítulo onde ele apresenta esse novo amigo, dizendo que ele, em pouco mais de 3 meses, leu quase toda a biblioteca desse tabelião. Então a gente vê que surge nesse momento do livro o nascimento do escritor Graciliano Ramos. Ele vai ter pela primeira vez um contato prazeroso com a literatura. Então, a partir desse momento que ele teve esse contato com o mundo da leitura, com o universo da literatura, ele vai mudar. O seu vocabulário vai mudar, o jeito como ele conversa com as pessoas vai mudar. E a sua família, obviamente, vai estranhar, né? Ele vai ser tratado como o esquisitão da família. Até mesmo os funcionários do seu pai vão tratá-lo como ser esquisito, estranho, uma criança estranha. Além do núcleo familiar dele, dos professores, são apresentadas algumas figuras bem interessantes aqui nesse livro. O primeiro deles é a figura do Chico Brabo, que é um vizinho do Graciliano. E durante o tempo que o Graciliano estava tentando se curar do problema que ele tinha nos olhos, ele ficava com a toalha molhada no olho, mas ficava com o ouvido muito sensível. Então ele conseguia ouvir tudo que se passava ao lado com o seu vizinho, que se chama Chico Brabo. O Chico Brabo é um cara extremamente gentil, ele é um farmacêutico, ele gosta muito de presentear os vizinhos com remédios. Ele é um ser muito, muito legal, muito simpático, mas durante o tempo em que o Graciliano ficou em repouso, ele pôde ouvir o tratamento que o Chico Brabo dava para um garoto que trabalhava com ele. Esse cara, que era um homem extremamente gentil com as outras pessoas, dentro de casa era um homem muito bruto e que dava muitas surras nesse seu criado, nesse seu funcionário. E isso vai deixar uma grande interrogação na cabeça do Graciliano. Poxa, o Chico Brabo, para mim, era uma pessoa em público e dentro de casa era uma figura totalmente diferente. Uma outra pessoa que também vai marcar bastante a vida do Graciliano é um homem chamado Fernando, que costumava frequentar bastante o comércio do pai dele. E esse Fernando é descrito pra gente como um marginal, como um cara que era filho de parente, pelo menos de gente muito poderosa ali na cidade, e ele se achava acima da lei, era um cara que era estuprador de meninas ali do interior, ele era extremamente agressivo, extremamente bruto, e o Graciliano tinha muito medo dessa figura, desse Fernando. Só que um belo dia vai acontecer uma coisa bem inusitada. Os funcionários do pai do Graciliano estavam tirando uns materiais de umas caixas de madeira e deixaram as caixas jogadas pelo meio da rua, com os pregos pontudos virados para cima. E aí o Fernando, que era essa figura extremamente bruta, extremamente mal encarada, era um verdadeiro marginal, vai ficar incomodado com aqueles pregos e vai dizer o seguinte: poxa, vocês não podem deixar esses pregos dessa maneira, porque uma criança pode passar e pode furar o seu pé. E aí o Graciliano vai ficar, ué, mas esse não é o Fernando? Aquele cara extremamente bruto que todo mundo tem medo? Como que esse cara pode estar preocupado com uma criança? Os meus ouvidos ouviram bem, é isso mesmo? E aí, para surpresa do Graciliano, o Fernando vai se levantar com o martelo e vai pregar, vai dobrar as pontas daquele prego para que nenhuma criança se machucasse. Então ele vai ter um contato assim com a personalidade do Fernando que ele não conhecia. Como é que uma pessoa tão má pode ter momentos bons? Bom, pessoal, o livro termina com um capítulo chamado Laura, onde o Graciliano vai apresentar pra gente o seu primeiro amor, né? Que era uma menininha do colégio dele. Ele era extremamente apaixonado por ela. Só que a gente vai ter a entrada do Graciliano no universo da puberdade. Então ele tinha muito desejo pela Laura, por essa garota. Quando ele ia dormir, ele ficava pensando nela e tinha sonhos eróticos com a Laura. E ele vai se sentir um pouco perdido dentro desse universo da puberdade, ele não vai entender muito bem o que está acontecendo com o corpo dele. Mas como ele não tinha com quem conversar, ele não tinha uma abertura para conversar sobre esses assuntos com o pai ou com a mãe, ele acabou conversando com um dos funcionários do pai dele. Ele falou o que ele estava sentindo, que ele estava sentindo desejo, coisa que ele nunca teve. E aí o funcionário do pai dele explica para ele que se trata da puberdade, que está chegando, que todos os homens passam por isso.
e diz para o Graciliano que ele precisa ir a um lugar com ele, que o Graciliano precisa conhecer uma mulher. E aí o Graciliano fica muito sem graça, ele diz que não é isso, que ele entendeu mal. E aí o funcionário do pai dele explica, é isso sim, você precisa estar com uma mulher. Lembra, tem um fulano, que era um rapaz lá da cidade, que ficou louco porque ele nunca se deitou com uma mulher. Você quer ficar louco também? Você tem que passar por essa experiência, você tem que conhecer uma mulher. E aí o Graciliano, por medo, acaba aceitando o convite desse funcionário e vai a uma espécie de bordel ali da cidade. E ele vai contar pra gente esse primeiro contato sexual que ele teve aí com uma mulher. Também uma experiência frustrante para o Graciliano, ele estava muito nervoso, ele nem entendeu exatamente do que é que se tratava. E aí ele vai dizer pra gente que vai entrar no quarto, vai ver a mulher lá deitada na cama, e ele não sabia muito bem como agir, ele começou a desamarrar o cadarço, e o cadarço estava muito apertado, ele começou a ficar nervoso e o suor escorria da testa, e ele não entra em detalhes, tá, sobre a história, ele só diz que esse foi o primeiro contato que ele teve com uma mulher, foi o primeiro contato sexual dele e que foi bastante frustrante. Então eu imagino que a experiência não tenha sido nada legal. Bom, pessoal, esses foram os episódios mais marcantes aqui para mim do Infância, do Graciliano Ramos. E acredito que a gente precisa pontuar alguns tópicos aqui que pode ser que os vestibulares trabalhem em cima disso. O primeiro tópico é a questão da crítica que o Graciliano faz em relação ao sistema educacional brasileiro, né? De que forma que as escolas conduzem a educação das nossas crianças. É claro que a educação a que ele se refere é aquela educação retrógrada, ali do início do século XX, mas eu acho que é um questionamento válido para a gente refletir se muitas dessas muita coisa desse sistema educacional antigo ainda se faz presente no nosso atual sistema educacional. Ele tem uma frase muito forte nesse livro, ele termina um dos capítulos onde ele fala da escola, dizendo que se você quiser conhecer o inferno, vá a uma escola do interior do Brasil que você vai encontrar esse inferno, porque para a criança é uma experiência extremamente traumatizante. Um outro ponto relevante é a questão do debate que ele traz em torno do caráter humano, pela construção dessas personagens, como Chico Bento, que parecia ser uma coisa em público, mas dentro de casa era uma figura totalmente diferente. A própria figura do Fernando, que apesar de ser retratado como um vilão, em um determinado momento teve um período de humanidade. E claro, a figura do pai dele, que é um ser extremamente impaciente, bruto, e que pode ser que caia alguma questão referente a ele. A questão do racismo também é interessante a gente pontuar. Como eu falei para vocês, são duas visões dentro desse livro, a visão do Graciliano criança e a visão do Graciliano adulto, mas acredito que a questão do racismo dentro desse livro seria um reflexo do que é a nossa sociedade. É uma sociedade que mesmo após a abolição da escravidão não consegue aceitar, não conseguem enxergar pelo menos os negros em condição de igualdade com os brancos. Então, acho que vale a pena você dar uma atenção maior para os capítulos que falam a respeito disso. Acredito que a principal temática aqui desse livro é essa questão do olhar sobre a infância. É claro que hoje nós temos um olhar muito mais cuidadoso para a questão da infância do que na época do Graciliano, em que a criança era vista como um pequeno adulto. Então, acho que é válido a gente destacar esse ponto e ver aí a questão da infância, da juventude. E eu acredito que o outro ponto, um dos principais, inclusive, desse livro, é a questão do papel transformador da literatura, né? De que forma que a literatura ela pode transformar a realidade de um indivíduo. Então, eu acredito que são esses pontos que você precisa analisar e que você pode, inclusive, utilizar como repertório para a sua redação, né? Você está pensando aí, como é que eu uso infância na minha redação? Use esses tópicos que eu falei para vocês. Então é isso, pessoal. Eu espero que você tenha gostado dessa resenha. Se você gostou, deixa o seu like aqui. E se você não gostou, deixa seu like também, que não vai custar nada para você. Me segue lá nas redes sociais, que eu sempre vou colocando ali algum conteúdo de literatura que pode também te ajudar para a prova. Então é isso, um abraço para você. Até a nossa próxima resenha. Tchau, tchau.